E é uma história bem grande. O santo ele tinha uma vontade grande de martírio. E 6 anos após sua conversão, ele resolveu ir para a Síria para pregar a fé cristã, né? E penitência aos árabes que estavam lá, né? E outros infiéis. O navio que ele conduzia foi arrastado para um outro local e acabou ali parando em outro lugar. E ele não conseguia navio para voltar. E alguns marinheiros se prepararam para ir para uma outra cidade, ele pediu para ir junto, mas recusaram porque ele não tinha dinheiro. Então ele entrou assim mesmo, escondido, com um dos irmãos, e Deus enviou para ele um marujo ali para socorrer ele, levando alimentos necessários ali para ele sobreviver. Inclusive, um dos marujos, que era muito temente a Deus, falou que podia dar até a parte dele se houvesse necessidade. E os dias se passaram, os ventos estavam fortes, né? Eles não conseguiam parar em parte alguma. Os alimentos estavam quase no fim, mas Deus multiplicou de tal forma que, apesar do atraso ali na tempestade, todos ficaram satisfeitos, não acabou. Aí ele decidiu se afastar do mar, né? E continuou sua peregrinação, ainda com aquele desejo imenso de morrer para o Nosso Senhor. 13 anos depois ali da sua conversão, ele foi até uma outra região da Síria, aí, se eu não me engano, durante a Quinta Cruzada, a fim de comparecer diante do sultão. Tinha uma guerra implacável entre cristãos e árabes. Os dois exércitos estavam próximos, ninguém podia atravessar uma faixa sem correr risco de morte, e esse sultão tinha publicado, que quem trouxesse sem cabeça um cristão receberia uma quantidade grande de ouro. Então, São Francisco e um companheiro ali que chamava Iluminado encontraram alguns sentinelas e esses ameaçaram ele de morte, trataram eles com muita crueldade, desprezo e decidiram levar eles até o sultão. E chegando lá, ele começou a falar sobre Deus Altíssimo que tinha enviado ele, começou a ensinar ele os caminhos da salvação, pregar a verdade do Evangelho, um só Deus, sobre 3 pessoas e sobre Nosso Senhor Jesus Cristo. E o sultão ficou tão admirado que ele até insistiu que ele ficasse um pouco mais, porém São Francisco pediu a conversão dele e do seu povo. Então ele pediu que fizesse uma grande fogueira em que ele e um dos sacerdotes ali do sultão iriam se lançar nesse fogo. E quem saísse vivo da fogueira ia provar que tinha o Deus verdadeiro. O sultão disse que achava que ninguém estaria disposto para tal, né? Então São Francisco pediu para entrar sozinho na fogueira. E que se ele não morresse nessa fogueira, que a fé dele era verdadeira. Ele também negou, temendo ali uma revolta do povo. Ele ofereceu vários presentes para São Francisco, que recusou todos, não era isso que São Francisco queria. Só que ali ele enxergou que não tinham raízes verdadeiras de fé, né? Então entendeu que o seu empenho na conversão daquele povo não estava adiantando e resolveu voltar. Até os lobos tiveram mais compaixão, né? E ele entendia ali que o martírio não era para ele, né? Mas mais para frente vai manifestar de uma certa forma em sua carne.